Sejam bem-vindos à ATPC, o Momento da Diretoria de Ensino, da Diretoria Leste 1. Esse ATPC é a ATPC de Ciência da Natureza e suas tecnologias. Então, nessa semana, a gente está fazendo ATPC desdobrado em áreas. Okay? Na reunião de hoje, a gente vai desdobrar a última ATPC que foi sobre a BNCC, né? Então a gente vai fazer esse desdobramento dentro da área de ciência da natureza e também a divulgação do curso, né, que a gente vai oferecer para os professores da Leste 1 sobre efeitos biológicos das radiações. Bom, o curso a gente já conversou na TPC de 15 dias atrás. A Leste 1 está oferecendo um curso para professores de ciências da natureza que é sobre efeitos biológicos das radiações. Esse curso foi fruto de uma escuta, né, que a gente teve com vocês, com os professores da Leste 1 de Ciência da Natureza. Essa escuta gerou esse curso e todo o curso foi preparado de acordo com essa escuta, toda a estrutura do curso e os conteúdos, né. As inscrições já estão abertas, o link das inscrições está aí nesse PowerPoint, vocês vão receber esse PowerPoint. Tem o link das inscrições, eu também estou enviando esse link para as escolas, né? E seria interessante você se inscrever nesse curso e fazer esse curso. Esse curso é por convite, fora do seu horário de trabalho, né? E tem certificação de 40 horas, ok? O que a gente vai trabalhar nesse curso? Então a gente vai trabalhar temas que estão dentro do universo da física, da química e da biologia. É um curso interdisciplinar, né? E cujo tema gerador são os efeitos biológicos das radiações, que é um tema super atual, né, que está em discussão aí, que é importante a gente trazer para a sala de aula, né? Então a gente vai se aprofundar nesses temas nesse curso. E o legal do curso também é que a gente vai poder olhar para esses temas e ter uma visão amplificada, né? Então, o espectro eletromagnético, radiação ionizante e não ionizante, a gente vai falar um pouco de física quântica, fontes de radiação, radiação e radioatividade, né? Efeitos biológicos da radiação, obviamente, bombas nucleares e os acidentes nucleares. Então, recomendo que vocês façam a inscrição e participem desse curso, que vai ser um momento muito interessante para a comunidade de professores de ciência da natureza da Leste 1. Bom, o formato do curso vai ser um curso de 40 horas, mas dessas 40 horas vão ser só 24 horas de aula, na verdade são 28 horas de aula, né? 24 horas de aula totalmente remotas, via Teams, e 4 horas de aula num único encontro presencial. No curso inteiro a gente vai ter um único encontro presencial, uma aula de 4 horas que vai ser o encerramento do curso. As outras horas são para preparação de aulas, ok? Inscrevam-se, o link vai para vocês junto com o PPT. Na TPC de hoje, a gente vai desdobrar a última TPC da DE, que a gente fez uma discussão geral, né, sobre a BNCC. A gente pensou que fazer essa discussão sobre a BNCC ela é fundamental nesse momento de implementação do currículo paulista e principalmente do novo ensino médio, né? Então, inicialmente, eu recomendo que se eventualmente algum professor não tenha assistido nossa última TPC, vou deixar o link aqui nos comentários, vocês assistam a última TPC, é um vídeo de 20 minutos, em que a gente expõe toda a BNCC, as premissas da BNCC, o desenvolvimento histórico da BNCC, e é importantíssimo a gente ter esses fundamentos para a gente começar a debater o currículo propriamente dito e as bases do currículo e tudo que está lá dentro do currículo. Então, um resumo muito rápido, né, sobre o que foi tratado na TPC anterior. A BNCC é a Base Nacional Curricular, né? Ela é uma base. Ela não define os currículos, mas ela dá os norteadores que vão definir os currículos no Brasil inteiro, inclusive o nosso currículo paulista. Então, o nosso currículo paulista parte da BNCC. O que tem no nosso currículo está, de alguma forma, o que é essencial está descrito lá na BNCC. E aí, a partir do currículo paulista, a gente tem as diretrizes de orientações pedagógicas da rede. A partir dessas diretrizes, o PPP da escola. A partir do PPP da escola, os planos de ensino e o plano de aula do professor. Então, uma discussão para a gente iniciar, né, um movimento formativo, a gente tem que começar discutindo o básico, o que são as bases, a Base Nacional Curricular Comum, né? E porque é a partir dela que todas as outras ações pedagógicas, na verdade, se desdobram, ok? Bom,
Esse slide, eu mantive, ele é da formação anterior, mas ele é importante para a gente entender que o que está acontecendo agora, né, no Estado, na verdade é um fruto de todo um movimento histórico. Né? Ele não começou agora porque alguém pensou aleatoriamente, não. Toda essa ideia que está desembocando agora no currículo paulista, né, e nos currículos dos outros estados também, e no novo ensino médio, na verdade, historicamente, começa lá em 1988, com a Constituição Federal. Né? A Constituição Federal, o artigo 210 da Constituição, já prevê uma base curricular nacional comum, né, que é a BNCC. Então, esse movimento não é uma coisa que surgiu agora. Tudo bem, se demorou um tempo para ele se consolidar, foi só lá em 2017, mas ele já está previsto lá na Constituição. Então, esse movimento da BNCC começa lá em 1988. Aí, em 96, eu tenho o quê? A LDBEM, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O pessoal chama de LDB, eu gosto de chamar de LDBEM, né? A Lei de Diretrizes e Bases é de 96, quer dizer, você vai ter aí 8 anos se passando desde a Constituição Federal, né? E na LDBEM você já tem ali no artigo 26 a adoção, a construção, né, as diretrizes para a construção de uma base curricular. Okay? Essa discussão é aprofundada, foi aprofundada na TPC anterior, por isso que eu estou passando muito rápido aqui. Aí de 97 a 2013 a gente teve as diretrizes curriculares. Em 2014, a BNCC entra no Plano Nacional de Educação, né? Quer dizer, você entra como a Base Nacional Comum, como estratégia para alcançar algumas metas desse Plano Nacional. Em 2015, a gente tem as primeiras redações da BNCC. Isso passa por 2016, 2017, essas primeiras redações e as consultas públicas para se consolidar em 2018 e 2019, se desdobrando nos currículos estaduais, um deles, o currículo do Estado de São Paulo, né, que é esse currículo paulista que a gente está adotando hoje. Né? Inclusive, o novo ensino médio, como a gente vai ver na TPC de hoje, ele já está todo previsto na BNCC, que por sua vez vai se desdobrar desde a Constituição, passando pela LDBEM, até chegar nessa BNCC. Por isso que é tão importante a gente fazer essa discussão nesse momento, para a gente entender as bases. E mais importante ainda, a gente entender que o que está acontecendo agora não é uma coisa nova, né? É uma coisa nova sim, mas não é uma coisa que surgiu aleatoriamente, mas é o desdobramento de toda uma linha histórica, né? Que teve um desenvolvimento começando lá de 88 da Constituição para desembocar em todas as reformas que a gente está vendo agora. A BNCC ela tem alguns conceitos principais, conceitos básicos, ok? Isso também foi discutido na TPC anterior, por isso que eu recomendo fortemente que se algum de vocês não tem assistido a TPC anterior, assista, né? Que ela vai, primeira coisa, ela define o currículo? Não, ela orienta a elaboração dos currículos. Né? O que você vai ter na BNCC são o quê? Sugestões de práticas pedagógicas, apesar da BNCC não adotar ou não explicitar metodologias, né? Ela vai sugerir ali algumas metodologias e vai definir habilidades e competências básicas. A BNCC já é referenciada em habilidades e competências e ela vai sugerir habilidades e competências essenciais para o Brasil inteiro. E isso vai se desdobrar nos currículos estaduais, que os estados têm sim autonomia para criar seus próprios currículos. É esse movimento que está acontecendo desde 2017, né, referenciados na BNCC. Então ela vai dar esses elementos que tem que estar presente no currículo para você ter uma unidade nacional curricular, uma base nacional curricular. Ele vai descrever muito explicitamente as aprendizagens essenciais, né, que a gente vai discutir rapidamente aqui nessa TPC. Ele vai se preocupar, já vai se preocupar lá na BNCC com o projeto de vida do aluno, ou seja, um olhar para o protagonismo do aluno, né, ele não vai usar a palavra protagonismo exatamente, mas já vai usar projeto de vida, já está lá na BNCC, né, então você já vai ter um olhar para o que o aluno quer dizer, você desloca já o centro de massa, né, do currículo, do ensino para a aprendizagem, né, tudo isso está previsto lá.
E você também vai ter alguma coisa que vai além dessas questões curriculares e metodológicas, que é a discussão de valores de igualdade, equidade e qualidade de ensino. Tudo isso está discutido na TPC anterior, eu não vou me aprofundar nessa discussão. Qual que é o foco da nossa TPC de hoje? É discutir a BNCC dentro de Ciências da Natureza. Veja bem, a gente está discutindo a BNCC, essa base nacional, que ela é ampla, né? No futuro a gente vai discutir como isso se desdobra dentro do nosso currículo paulista. O nosso currículo paulista ele é referenciado na BNCC, mas o que a gente está discutindo aqui é a BNCC ampla. Isso que a gente está discutindo é uma coisa que é uma diretriz para o Brasil inteiro e que todos os currículos estaduais vão ter que, de alguma forma, seguir, né? Então a gente vai iniciar com a TPC de hoje essa discussão para depois, no futuro, entrar no mérito do nosso currículo. Mas repito que essa discussão é importante para a gente começar a entender algumas premissas ou por que aparecem algumas coisas no nosso currículo e compreender que isso não aparece do nada, não foi uma ideia aleatória que surgiu na cabeça de uma pessoa, né? Que isso tem toda uma linha histórica de desenvolvimento, ok? Então eu vou dividir em duas partes. A primeira é o ensino fundamental, né? O ensino fundamental na BNCC está dividido em duas partes, né? Anos iniciais e anos finais. Eu vou dar mais ênfase para os anos finais, mas eu vou deixar os links aí para vocês olharem a BNCC e terem essa ideia. Uma coisa importante da BNCC é a gente entender que ela é toda estruturada em continuidade. Então você tem os anos iniciais, os anos finais em continuidade com os anos finais, não existe uma ruptura, mas eles devem dialogar e dar continuidade, e depois o ensino médio também em continuidade. O que a BNCC fala de ciências da natureza, basicamente, para os anos finais? O foco do ensino é o letramento científico, é o desenvolvimento do letramento científico. E o que é o letramento científico? Compreender e interpretar o mundo, tanto o mundo natural quanto o mundo tecnológico. Mas não só isso. O letramento científico não é só compreender e interpretar o que está acontecendo no mundo natural e tecnológico, mas é também dar elementos para esse estudante transformar o mundo, com base naquilo que ele aprendeu, né? Esse é o resumão. Aqui eu recortei e colei do que está escrito na BNCC, né? Esses textos que eu vou mostrar para vocês aqui, eles são recorte e cola, né? É isso que está escrito lá. Essa é a base para qualquer currículo no Brasil de ciência da natureza de anos finais. Letramento científico com base na compreensão e na transformação do mundo, ok? A BNCC vai dizer que aprender ciência, você não está formando o cientista, né, o físico, o químico, o biólogo, não. Você está letrando o cidadão comum com ciência, que são coisas diferentes, né? Então, como já foi falado, ele repete e reitera várias vezes no texto, o principal objetivo de ciência da natureza nos anos finais é desenvolver a capacidade de compreensão e de atuação crítica no mundo, para o exercício da cidadania. Nessa perspectiva, não tem como você alcançar esse objetivo se você não tiver um olhar integrador, né, dos diversos campos, tanto das ciências quanto também das outras áreas, né? E você fazer uma discussão também de processos, práticas e procedimentos de investigação científica. Então, lá no currículo, eu não vou abordar isso nessa TPC, mas no link que eu vou passar para vocês, eles vão descrever ensino de processos, de práticas e de procedimentos de investigação científica. Em outras palavras, passa-se a se preocupar mais com você olhar para o que ciência e o que o cientista faz e como que é o processo científico, do que você já ensinar aquela ciência pronta, como se a ciência já viesse pronta, né? Isso vai caber a vocês no desdobramento, lançar esse olhar para a BNCC e enxergar isso, ok? Para orientar todo esse movimento, a BNCC vai dividir a área de ciência da natureza em unidades temáticas. Matéria e energia, vida e evolução, Terra e Universo, são 3 unidades temáticas só. E essas unidades temáticas, elas têm habilidades e competências muito bem definidas lá quando você olha no documento da BNCC. Ok? Então, essas habilidades são as habilidades essenciais, normativas para o Brasil inteiro. A partir delas é que os currículos de ciência da natureza, tanto dos anos finais quanto do ensino médio, vão se construir.
ok? Eu não vou passar essas habilidades, a gente gastaria muito tempo fazendo isso, mas eu convido vocês, professores de Ciências da Natureza, a olharem para essas habilidades no link que eu vou passar para vocês. E no ensino médio? Como a gente já falou anteriormente, a BNCC ela entende as 3 etapas da educação básica, né, como uma ideia de continuidade. Então você tem anos iniciais, anos finais e ensino médio. E ela linka essas 3 etapas. No ensino médio, o que a BNCC vai dizer é que você vai dar continuidade ao processo que foi iniciado lá nos anos iniciais e que se consolidou nos anos finais, e você vai dar continuidade no ensino médio. Então, as competências gerais da educação básica vão ser as mesmas, né, para o ensino médio. Porém, ali no ensino médio você já vai ter um olhar muito mais focado na integração, né, de toda essa aprendizagem, né, que vai muito além daqueles objetos de conhecimento que o aluno está estudando, mas tem a ver com uma capacidade do aluno de olhar, compreender e transformar a natureza. Essa mesma premissa, ela vai continuar no ensino médio, em continuidade ao ensino fundamental, em continuidade a todo aquele processo, porém numa ideia de aprofundamento. É a ideia do currículo em espiral, né? O currículo em espiral ele já está previsto na BNCC, não é uma coisa exclusiva aqui do Estado de São Paulo, né? Apesar que a BNCC é uma base curricular que prevê o currículo em espiral, né? Mas cada estado tem autonomia de converter essa base curricular no seu próprio currículo, como a gente já discutiu anteriormente. E mais uma coisa, lá na etapa do ensino médio vai aparecer a ideia de itinerário formativo já na BNCC. Então a ideia de itinerário formativo não é uma exclusividade aqui do Estado de São Paulo, do currículo paulista, ela está lá na BNCC e ela deve ser incorporada em todos os currículos estaduais. Nesse slide aqui a gente vai falar que, como vocês já sabem muito bem, né, que a BNCC prevê no ensino médio a divisão, né, em 4 grandes, aí sim, né, 4 grandes áreas do conhecimento. Aqui a gente só está falando da área de ciência da natureza e suas tecnologias. O currículo paulista manteve essas áreas com os mesmos nomes, né, e isso está lá na LDBEM, lá no artigo 35A. A ideia de você dividir o currículo em grandes áreas, apesar de ser uma divisão, é você integrar. Então, quando você fala em área, você integra aquilo que anteriormente a gente chamava de conteúdo, né? Hoje a gente chama de componente, você integra. Então, em ciência da natureza, eu tenho integrado física, química e biologia no ensino médio. Ok? Então, eu integrei eu obrigo, de alguma forma, essas áreas a conversarem entre si. Porém, é importante lembrar, e está no texto lá da BNCC, que as disciplinas, né, esses componentes curriculares, que a gente antigamente chamava de disciplina, e no texto está escrito disciplina lá, é interessante, porque eu copiei e colei. Né? O que estava escrito no texto eu coloquei entre parênteses componente, porque hoje a gente fala componente aqui no Estado de São Paulo. Lá no texto está escrito disciplina, no texto original. Essa organização em grandes áreas não deve excluir as especificidades de cada disciplina. Física continua sendo física e tem as suas especificidades, essas especificidades devem ser mantidas. Mesma coisa para química, mesma coisa para biologia, enfim. A ideia de você agrupar em grandes áreas é você criar uma ideia ou facilitar, na verdade, o diálogo entre elas. Isso aqui está no documento original, a divisão nas 4 grandes áreas, e aí as grandes áreas têm suas habilidades por área, o que é interessante, porque isso ajuda muito a você criar esse diálogo e essa conversa entre as disciplinas, né? Então você criar uma ideia de interdisciplinaridade, essa é a ideia de você dividir em áreas, e a BNCC já prevê isso, como já é previsto lá na LDB, enfim, em todo aquele movimento histórico, isso não é uma coisa nova. Como eu acabei de falar, né, a ideia de você criar as grandes áreas é você estimular um olhar articulado, né? E aí você cria, lá na BNCC, competências e habilidades por área. Então são competências que você teria dificuldade de desenvolver se você trabalhasse de forma disciplinar nas caixinhas, né? Se eu trabalhar só química, só física, só biologia, eu teria muita dificuldade. Porém, quando eu lanço esse olhar para as áreas,
eu consigo desenvolver aquela competência. A gente vai ter um ATPC só sobre desenvolvimento de competências num futuro próximo, a gente vai conseguir olhar isso melhor. Mas quando você olha para o documento e vê quais são as competências, você consegue entender por que agrupar em grandes áreas. Porque você vai ver claramente que aquela competência, se eu me preocupar só com a física, eu não conseguiria alcançar. Então eu vou ter que dialogar com outras disciplinas, ok? Mas isso é uma discussão para a gente aprofundar num outro momento. Tudo isso que eu falei de forma muito rápida, eu estou deixando os links aí para vocês. Esses links são do MEC, é do site oficial da BNCC. Apesar que você acha esse texto e tudo, você pode até baixar em PDF. Essa versão que eu linkei para vocês é a versão online, não tem como você baixar. Mas nesse mesmo site você acha a versão que você baixa em PDF. Eu gostei da versão online, porque eles pegaram o documento e deixaram bem amigável para você navegar nele. Fica bem mais fácil você achar as referências e tal. Tudo que eu discuti na TPC de hoje estão nesses documentos. E o desdobramento, esses outros 20 minutos que vocês têm nessa TPC, é para vocês zapearem esses documentos. Se você ainda não conhece a BNCC ou nunca deu uma olhada no texto, dê uma olhada. Ó. Tem o texto da BNCC, a estrutura, que é aquela coisa que eu falei do projeto de vida, né, sendo incorporado, os itinerários formativos, está tudo lá. Né? E aí eu tenho a BNCC do ensino fundamental, esse link que eu coloquei é ela inteira, né? Mas aí dentro desse link você vai achar só de ciência da natureza, que tem tudo isso que eu discuti, e a do ensino médio a mesma coisa. Fica o meu convite de vocês acessarem esses links e observarem a BNCC, porque foi a BNCC que deu origem e que deu origem a tudo isso que está acontecendo agora no estado de São Paulo. Então, para eu compreender, e até mesmo para eu fazer uma crítica ao que está acontecendo agora, para eu me posicionar sobre o que está acontecendo, eu tenho que entender as origens. As origens estão aqui, certo? Então eu convido vocês fortemente a olharem para esses links, a se apropriarem deles de alguma forma, né? Eu vou mandar para vocês, junto com esse slide, um link para o nosso formulário de avaliação desta TPC. Se ficou alguma dúvida, se você quer se aprofundar em alguma discussão, manda ali para a gente, que a gente vai trazer aqui para vocês, e a gente sempre lê esses formulários e de alguma forma dá uma devolutiva. E espero que vocês tenham gostado, espero que essa TPC tenha sido útil. Aqui a gente tem as referências bibliográficas, tem o site do MEC. Agradeço vocês que permaneceram na TPC até aqui e até a próxima.